Cris, Super então, sim. né, o nosso bate-papo de hoje, direto ao ponto, é em relação à ginástica em diferentes contextos e como que tem sido, e como que os professores aí eles estão, digamos assim, adaptando, mas não no contexto da palavra, de uma adaptação que é um quebra-galho, né? Como que se pensou, como que se refletiu e como que vocês têm trabalhado com a ginástica. E aí a Cris, que é nossa do GGU, né? Ela é uma Diminuspe. Giminusper, como a gente fala. Eu atuo no ensino superior, mas a Cris atua na escola e o Guedes atua no No SESC. terceiro setor. Isso, lá no terceiro setor. Então, a gente vai falar um pouquinho nos dois contextos da escola e do Guedes. E é claro, se sobrar tempo, eu conto para vocês do ensino superior, mas a gente vai deixar isso reservado também a posteriori. Já. Cris, então vamos lá. É muito Vamos. comum que na escola, e a gente tem estudos que comprovam isso, sobretudo os estudos publicados nos anais do Fórum de Ginástica para Todos, que eu diria que ele é uma das principais fontes para a gente entender o que as pessoas estão produzindo em GPT. É comum que as pessoas relatem ou que a ginástica ela não está na escola, ou quando ela está ainda de modo tímido e tudo mais. Pois aí veio a Covid, né? E a ginástica que prima por este movimento, que prima por vezes por movimentos que o professor não tem ali tanto traquejo, quando ele pensa, né? Não é o que a Giminuspe acredita. A gente acha que todo mundo consegue ministrar e ofertar ginástica para todos. Mas a gente quer saber qual foram as suas estratégias, os obstáculos, né? E o que você utilizou como ferramenta para trabalhar a ginástica na escola. Então, eu vou até voltar um pouquinho, né, antes da pandemia, só para contextualizar vocês como que é a minha realidade, né? Atualmente eu digo não pela pandemia, né, mas como uma professora de educação física na escola. Eu comecei a trabalhar com GPT não faz tanto tempo assim, eu até falei nas lives anteriores, né? E a participar do Giminuspe que tem me trazido essa experiência, né? E aí poder passar isso também para os meus alunos, essa vivência que eu não pude ter quando eu era aluna. E a gente trabalha nessa escola, eu dou aula em uma escola particular, e especificamente com Fundamental 2. Eu trabalho mais ginástica, porque o ensino Fundamental 1 é sistema apostilado, enfim, eu não tenho tanta liberdade assim para trabalhar com eles, né? Então, eu vou falar aqui no meu caso com o ensino fundamental 2, né? Do sexto ano ao nono ano, que é o que eu tenho a experiência até agora. Eu normalmente, né, apresento para eles as ginásticas de maneira geral, porque a GPT é a que a grande maioria nunca ouviu falar, né? Assim como nós adultos, né? Muita gente não conhece. E aí eu já passei com eles, normalmente fala um pouco de ginástica rítmica, ginástica artística, né? Que é o que eles veem nas Olimpíadas, principalmente, né? Quando tem a cada 4 anos. E aí, este ano, eu consegui trabalhar com o 8º ano, então eles já vinham vendo desde o 6º ano outras ginásticas, assim como dança também, né? Eu vou até acrescentar a dança aqui no meio, porque fazem parte aí do mesmo grupo, né? Das atividades rítmicas e expressivas. E essa sala que eu tô esse ano, especificamente, foi uma sala que eu gostei de trabalhar, seja com dança, seja com GPT, porque eu percebi que era uma turma que acho que ela conseguiu se identificar com essa manifestação, né? Então, existe ainda esse problema, porque tem salas que a gente tá lá com toda a empolgação para poder compartilhar com eles e eles não gostam muito, né? A gente precisa ainda desmistificar muito a ginástica e a dança, porque as crianças, os jovens, eles não estão muito acostumados, né? Até eu falo por mim, né? Eu também sou uma pessoa que tem um pouco de dificuldade de me expressar, né? Não tive essa vivência. E aí eu tento passar isso para os alunos, deixar eles o mais à vontade possível, e falar que todos ali estamos, né, no mesmo barco, né? Então ninguém está para julgar ninguém, né? Eu acho que a gente tem que deixar claro isso quando a gente está trabalhando com expressão, né? Seja corporal, seja a expressão facial, a gente tem que fazer com que eles mostrem esse lado deles sem pensar no que o outro está ali falando, porque todos estão fazendo, né, a mesma coisa. E esse 8º ano, o ano passado, né, quando eles estavam no 7º, nós trabalhamos um pouco de ginástica rítmica, né?
E todo ano eu peço para eles escolherem alguma música, né? E nós trabalhamos a GPT em cima dessa música. Então, fazemos a parte de fundamentos, de ginástica, né? Porque tem alunos que não sabem quase nada. Então, a gente, né, tenta introduzir um pouquinho disso. E a parte da dança em si, né? Para eles. Aí, conseguimos fazer não a coreografia da música toda, mas a gente teve uma certa, assim, uma introdução muito bonita, e eu fiquei, assim, apaixonada. A gente não conseguiu terminar, não era o objetivo, né, no caso. Eram eles conseguirem, né, participar, ajudar na criação, e tudo com ginástica rítmica, só que a ginástica rítmica, ela já tem lá os materiais específicos que podem ser usados, né, tem os elementos corporais que são próprios dela, então a gente estava um pouco limitado à ginástica rítmica até o ano passado. E aí, esse ano eu falei para eles, já que a gente está aqui, né, no meio da pandemia, a gente não tem, né, como fazer grande coisa, né, já que temos um espaço aqui, né, tipo a gente aqui agora, tem aluno que assiste do celular a aula e é aquele espacinho que eu consigo enxergar ele e poder ajudar ele de alguma maneira, né, e ele também me enxergar. Então, eu falei para eles, por que a gente não retoma essa coreografia que a gente já iniciou, né, no ano passado, só que a gente transforma ela numa GPT, porque a GPT ainda tem tão mais liberdade, né, para se trabalhar, eu acho que vai funcionar. A gente pode pegar qualquer material que a gente tiver em casa, fica mais fácil, né? Lembrando que a gente tem um espaço pequeno, a gente não vai poder compartilhar nenhum movimento com o colega, né, vai ser uma coisa individualizada, assim, não vai ter como ser, né, em dupla, enfim. Aí, começamos. E assim, mais ou menos na época que a gente começou esse conteúdo, nós estávamos nos preparando para o Festival de MINUSP, né? Então, eu aqui ensaiando a coreografia e tudo mais. Começamos as lives, foi na época também que a gente começou as lives. E assim, eu já comecei a jogar, né, para os alunos essa ideia de GPT também, e comecei a chamar eles para assistir as lives. Eu falei, vai curtir o de MINUSP, segue o de MINUSP lá no YouTube, no Instagram, vai ver. E aí eu percebi que tiveram alunos que começaram a participar. Não sei se eles assistiram, né, as lives, mas eu acho que isso já foi uma maneira de incentivar eles, né? Deles verem como é esse mundo. Né? Eu acho que mostrar para eles como que é esse universo nosso. Desde quando eu fui na ginastrada, também eu conto muito para eles como que foi, porque quem não conhece, eu acho que parece que é uma coisa muito distante, né? Mas eu falei para eles, gente, se um dia vocês quiserem, vocês tiverem oportunidade, seria maravilhoso, vocês vão amar. Então, assim, eu fui um pouco nessa parte para tentar incentivar eles, né? Eu não fiquei focando muito em técnica, sabe? Coisas do tipo. Então, Cris, só para a gente resumir, você começou a trabalhar na perspectiva da ginástica rítmica no ano passado. No ano passado. Eles atuaram um pouquinho mais focado nas características daquela modalidade. Exato. E aí, quando veio a pandemia, eu acredito, então, porque pelo tempo que você está falando, também teve um processo de opa, o que está acontecendo no mundo. Porque Exato. Quando você começa com eles, na verdade, a gente tem um delay, um atrasozinho aí nesse começo de lives, né? E nessa manifestação, nesse evento do Giminusp, porque todo mundo passou por um mês e meio entendendo o que estava acontecendo no mundo, né? Uhum. Mas que veio instigar. E interessante isso que você falou, porque a gente vem colocando isso. Sigam os grupos de ginástica para todos, vejam o que eles estão postando, entendam esse mundo. E é isso mesmo quando a gente fala da literácia motora. Então, alguns teóricos eles vão falar, a gente não ensina só o esporte no seu componente do fazer, mas a gente ensina também no aprender a conhecer, aprender a aprender, né? E aprender a viver em conjunto, enfim. Isso se a gente pegar os 4 pilares ali da Unesco. Né? Então, eu acho que é legal isso, porque o que fica de dica é que você trouxe também para os alunos esses outros ambientes em que eles poderiam conhecer um esporte. Mas eu acho que isso foi o mais válido, assim. Eu percebi que eles tiveram um interesse diferente do que se eles tivessem simplesmente visto na escola. Então, eles conseguiram ver a GPT fora da escola, né?
Então, acho que é isso que fez tocar um pouco o coração deles aí. Enfim, aí, gente, o tempo voou aqui. Agora eu percebi, eu tô olhando. Só para fechar, enfim, nós conseguimos montar a coreografia, ficou muito lindo. Aí foi, inclusive, a forma de avaliar eles. Eu pedi para todos gravarem, cada um teve que gravar o seu, né, individualmente. E aí a gente tá também produzindo um videozinho editado para montar todo mundo igual funcionou no festival, né? Cada grupo colocou o seu vídeo. Aí o nosso vai ser de uma forma mais simples, até porque não pode ser divulgado, né? Porque escola tem direito de imagem e tudo mais. Mas, assim, eu fiquei eu já ia contar para o Festival Gimpa. Então, bom, mas quem sabe conversando, né? Quem sabe? Então... passou pela minha cabeça mesmo. Eu falei, nossa, será que enrolaria, né? Os alunos participarem também. Nossa, eu ficaria muito orgulhosa. Mas então foi isso, assim, com essa turma especificamente, esse ano, né, com toda essa loucura, eu posso dizer que deu super certo, surpreendentemente, e fiquei muito feliz e, assim, mais estimulada ainda a chamar mais a galera aí para participar, para conhecer. E vamos ver agora com as próximas, né? Mas aí a pergunta que não quer calar, né? Carla, a gente já responde a sua pergunta. Sim. Mas como que você trabalhou, então, com essas pesquisas corporais? Porque você já falou que o espaço, ele foi limitante, né? Você já deu uma dica dizendo que materiais você instigou nos alunos que eles procurassem pela casa os materiais que eles pudessem trabalhar. E aqui, por exemplo, eu estou com uma garrafinha de água, a gente sabe que ela pode muita coisa, né? Agora, assim, como que foi esse processo? Vocês abriram um grupo de WhatsApp, vocês faziam aula no Zoom, mandava desafio no TikTok, enfim. Eu acho que são perguntas que, às vezes, quem está aqui assistindo quer um pouquinho de ideias aí para fazer na escola, enfim, que eles atuam. Então, eu gostaria de poder usar outros meios, mas, assim, a escola, eu acho que até nem só a minha, várias outras, a gente está um pouco fechado em alguns, vamos dizer, programas, assim, né, que são a nossa sala de aula oficial, né, atualmente. Tá. Então, por exemplo, nós usávamos o Zoom para as aulas, agora usamos o Google Meet. Então, o nosso contato é quase que 100% por lá, porque grupos de WhatsApp são só para recados. Então, a escola determinou que não fossem usados para ficar falando pessoalmente com... Pessoalmente não, diretamente com o aluno. Isso também. Né? Então, assim, tudo que foi solicitado, né? Todas as ideias foram trocadas, foram no horário de aula que a gente tem pelo Google Meet, né? No caso aqui. E eles deram muitas ideias, eu também fui dando, né? A gente acaba tendo que dar o primeiro passo, assim, porque senão eles ficam, né, um pouco receosos. Mas, enfim, até só para vocês saberem, a gente escolheu uma toalha de banho. A gente chegou a pensar em almofada. A toalha achei muito bom, porque ela em si dá para fazer várias formas com ela, né? Então pode se usar aberta, fechada, enrolada. Então achei que foi uma maneira de trabalhar ela de várias e várias maneiras, né? Então a toalha foi o material utilizado. Foi. E ficou muito bonito, porque em alguns momentos ela era um pouco assim escondida. Aí, em certos momentos da música, ela se destacava, porque a gente, né, abria ela. Nós não usamos a toalha, nós não fizemos assim, no sentido de trabalhar, por exemplo, a letra da música, o material. Nós não relacionamos, tá? Nós simplesmente usamos o material, tá? Mas ficou muito bonito. Que legal. Senhora. Então, foi a exploração do material. Então, porque isso também é ok, né, Cris? A gente não precisa o tempo todo estar com matemática e pesquisar e criticidade. A gente vai trabalhar com o tempo e aquilo que a gente consegue naquele momento. Mas que interessante, então, gente. Então, a Cris, no ambiente escolar, utilizou a plataforma que a escola instituiu, que foi o Google Meet. Eles trabalharam com os materiais que eles pudessem ter em casa, definiram, então, a toalha.
E na toalha eles foram fazendo movimentos, enfim, com uma música. E, Cris, então, se você puder dar alguns exemplos de movimentos, que a gente fala que esses são os movimentos caracteristicamente Ah, sim. Então, assim, para começar, por exemplo, os elementos da ginástica, nós já tínhamos alguns, né, da época da ginástica rítmica, porque eles estavam usando os bambolês na escola, né? Então, a gente não tinha bambolê em casa, né? Cada um não tinha como fazer. Então, eu falei, vamos pegar uma outra coisa que talvez substitua bem o bambolê também, né? Ficou até melhor, eu achei. Gostei muito mais do que usar o bambolê, porque já é bastante conhecido, né? Então, por exemplo, o início da música, né? As primeiras partes, a toalha ela começava enrolada no chão, bem coxadinha. Aí eles manipulavam ela sempre dessa maneira. Aí no refrão, que é assim, o auge da música, eles abrem a toalha, eles jogam a toalha, ela aparece toda grandona, e tem momentos que eles se escondem na toalha. No geral, mais ou menos isso aí, para vocês entenderem. Olha, como que funcionou. Tá assistindo, mas que vontade de assistir, viu, Cris? Muito bom, muito bom. E só então, para a gente responder uma perguntinha aqui, sim. A Carla ela fala se a gente acredita que a BNCC ajudou ou ajuda na inclusão das modalidades rítmicas na escola como conteúdo. Eu vou dar minha opinião, Cris, você pode concordar, porque aqui não tem script, né? Que daí a gente não treinou a responder as perguntas. Mas, Carla, o que a gente pode dizer é que desde os parâmetros curriculares nacionais, a gente tem as atividades rítmicas, a gente tem manifestações gímnicas sendo alocadas como conteúdos da educação física. E, para além disso, várias abordagens pedagógicas para a educação física escolar desde o final da década de 80 e também da década de 90, elas fazem alusão à ginástica, dança, atividades rítmicas e expressivas. Então, isso não é muito novo. O que nós ficamos felizes? Nós ficamos felizes é que isso se mantém. Né? Então, a partir do momento que um documento nacional, como né, a Base Nacional Comum Curricular, ela continua com essas características e ela vai cada vez mais diversificando essas possibilidades de manifestações, não temos dúvidas de que isso vai abrindo para as pessoas incluírem essas práticas dentro da escola. Eu acho que elas estão cada vez mais fazendo parte do cotidiano das escolas, sim. Não tenho dúvida. A gente tem que se comparar com a nossa época, né? Quando alunos, né? O que era educação física, né? Na nossa época, o que é agora, né? Então, a ginástica está presente, sim. E aí, então, aí a gente tem a Lica dizendo do Gimpa. Então, a gente vai ter mais um festival online esse ano. Eu sei que Bahia, se eu não me engano, vai fazer um festival online, mas a gente já tem confirmado o Festival Online da Federação Paulista de Ginástica. Eliana de Toledo é a coordenadora do Comitê Técnico de Ginástica para Todos, está aqui, para quem quiser tirar alguma dúvida. A gente não tem mais perguntas, vamos só ver. Guedes, você está aí? Obrigada, Carla, pela pergunta. Sim, a Lica, isso é verdade. Então, tem já desde 2007 que a ginástica para todos, ela se firma com esse nome, ginástica para todos, mas, no entanto, o BNCC ainda utiliza o termo ginástica geral. E eu sei também que a própria Eliana de Toledo e várias lives que a gente está vendo por aí de estudiosos da ginástica para todos, as pessoas já estão colocando um pouquinho quais são aí os desafios de interpretação da BNCC de uma ginástica para todos mais coerente com o que as pesquisas de ginástica para todos do Brasil têm colocado e têm alocado. Cris, você viu notícias aí do Guedes para falar disso? Não, eu estou olhando aqui enquanto você fala. Tá. Vamos ver se ele aparece. Nos avisa, porque não tem problema que a gente tem muito o que falar. Bom, mas dá muita vontade mesmo, Cris, de entender todo esse processo. E aí, olha, gente, que legal. Quando nós do Giminuspa, a gente também foi pensar nesta coreografia de ginástica para todos em casa, eu acho que foi comum, até conversando com outros, né? Então, para você que está assistindo, foi muito comum. Tá bom, então eu quero trabalhar com a ginástica em casa. Primeiro, entender o local, porque isto foi muito heterogêneo. Então, qual o local que eu tenho disponível, que os meus alunos têm disponível para se fazer um movimento?
E A aí, gente já enxerga isso como um obstáculo, né? um Porque obstáculo, a gente parece que não consegue imaginar, né? Dentro de um pedaço de um quarto, de uma sala. Gente, eu achei tão maravilhoso, assim, entrando nesse assunto, uma menina de um grupo, acho que lá do Amazonas, do Festival, que ela fez na cozinha dela, colocou o tecido. Eu fiquei emocionada quando eu vi aquilo. E a gente reclamando por questões de espaço e que, ai, porque tem que deixar o fundo neutro e não sei o que, não sei o que. Eu achei lindo, principalmente mostrar o que era a localidade de cada um ali, o fundo. Acho que aquilo era único, né? Então, eu acho que isso aí pode até revolucionar as questões de espaço aí da GPT enquanto a gente está aqui, né? Fazendo tudo à distância. A questão de você mostrar ali é que eu vivo, né? Ali é a minha família, ali é meu espaço. Então é aqui que eu tenho que mostrar. Eu não tenho que disfarçar e ficar igual todos aqui atrás, né? Então, isso ficou. Gente, achei maravilhoso. Lembrei Nossa, disso agora que você falou, Mi. Eu achei muito legal, único, assim, porque é uma maneira de representar cada um ali, né? Nossa. E aí a Cris está me ensinando muito, porque quando a gente está compondo, é muito legal esse olhar, Cris. Quando a gente está compondo, às vezes eu sou a primeira que fala, né? Ai, gente, um fundo neutro. Não, quando vocês começaram a falar sobre espaço, eu já pensei, eu falei, gente, o que eu vou fazer nesse apartamento aqui? Foi a primeira coisa. Eu falei, aonde tem uma parede branca aqui atrás? Inclusive, a gente discutiu depois, né? Aí nós chegamos à conclusão, cada um faz no seu espaço. Bom, então a gente teve, né, essa reinterpretação espacial e eu diria também uma reinterpretação do que é estética, né? É bonito isso que você vai colocando. Então, quando você vai trabalhar GPT de forma remota e em diferentes locais, talvez venha realmente, Cris, um pouco isso, reinterpretar o que eu tenho, o meu espaço e o que eu considero bonito ou feio, ou até, porque a GPT prima muito por isso, né, das amarras de padrão. Porque às vezes a gente quer manter todo mundo no mesmo padrão. Exato. E o remoto ele vem balançar e chacoalhar a gente, falar assim, opa, pera lá que não tem muito padrão. O mesmo caso das toalhas, porque eu imagino que as toalhas elas tinham tamanhos diferentes, cores diferentes, estruturas diferentes. Eram toalhas, era para ser toalhas, só isso. Eram toalhas, né? E a gente tem essa tendência, né, por vezes, num compor, em tentar colocar tudo. Apesar da GPT nos abrir, e para quem não conhece muito a GPT, sigam os grupos, Grupo Laped, Grupo Signos, Agente, GGU, GGU Anime, enfim. Apesar da GPT ela permitir essa abertura, por vezes a gente acaba, a gente tendencia a nos colocar em uma caixa, em um padrão. E muito legal isso que você falou, Cris. Muito porque legal. A ginástica, ela vem, a origem da ginástica, ela tem esse sentido, né, de rigidez, de beleza, né? Então, a gente já está acostumado, a gente já liga a ginástica a essas características. Então, é difícil a gente se desvencilhar, né? Mas a gente está conseguindo agora e estamos vendo que acho que está sendo até melhor do que como era antes. Quem sabe não mudam, né? Alguns padrões, algumas regras, né? Enfim, algumas coisas aí. E a GPT vai ficar ainda mais única perto da. Muito legal essa questão, Cris, muito legal. Gente, o Guedes, ele estava tudo organizado para ele entrar na nossa live. Sim. Ele falou que ele deveria entrar um pouco atrasado, por isso que eu comecei com a Cris. Mas ele está trabalhando no SESC e muito provavelmente deve ter acontecido alguma coisa que ele não conseguiu entrar aqui com a gente. Então, eu vou falar em 2, 3 minutinhos rapidamente. O Guedes, no terceiro setor, né, no Sistema S, ele também trabalhou muito com a utilização de plataformas como a plataforma Google Meet e o Zoom. E o Guedes, ele inclusive abriu algumas aulas para nós do Giminusp, né? Eu tive aí a oportunidade de participar de algumas. O Getúlio. Falando nele, ó, Margarida. Olha, a gente tá acabando aí o tempo, Getúlio. Então, pede para entrar aí, para a Cris te chamar e você contar. E tudo bem a gente passar um pouquinho. Cris, eu adorei conversar com você sobre a GPT, sobre ginástica. Igualmente. Me empolguei aqui, tanta coisa para falar. Tudo bem.
bem, gente, que a nossa conversa era de 30 minutos, mas o Getúlio conseguiu entrar só agora, ele estava no trabalho. Então, Guedes, pede aí para participar, porque a sua experiência no Sistema S e no SESC é muito legal. Já pediu, Cris? Já. Aí, Deixa eu ver. Então, tchau, Mi. Obrigada. Obrigada. Aqui. Já estou chamando. Aguardando Getúlio. Oi. Tudo bem? Chegou! Aqui está um pouquinho barulhento, mas eu acho que dá para a gente conversar. Bora eu tô lá, aqui desde a hora que abriu a live. Agora é 1, 2, 3 e já para você. Cronômetro ligado. Vamos lá? Peraí que eu não estou ouvindo você. Agora sim. Tá dando certo? Bom, falei para você já. O que a gente vai fazer agora? Vai dar continuidade? Bom, eu vi toda a história de vocês, achei maravilhoso. Adorei sua experiência na escola, né? E quando a gente trabalha GPT, a gente trabalha muito com a educação, né? E independente de estar na escola ou não, é muito importante a gente pensar no indivíduo como um todo para dar substância, né? Para dar um up na nossa atividade, né? Bom, eu vou tentar ser rápido, né? Porque eu vi que já deu o horário da nossa live, mas acho que a solicitação foi desde aquela hora e não tinha chegado aí, né? Ela tinha desde as... Não, a gente não viu, não apareceu. Talvez a Michelle tivesse que estar aí antes de você, mas tudo bem. Pode falar aí, Então vamos lá, gente. É o seguinte, a gente vai vir aqui para falar um pouco sobre o terceiro setor, né? Mas eu vou estender para alguns grupos autônomos também, né? Porque é muito semelhante o trabalho do terceiro setor com esses grupos autônomos. Bom, primeiro que os grupos são misturados, né? Quantidade, a faixa etária, gênero e tudo mais. Então costumam ser grupos bem ecléticos. E são grupos que são mais fáceis de trabalhar, porque são as pessoas que procuram a atividade, né? Não são escola, na escola, né? Que o professor que tem que fazer a proposta. Uhum. Então, assim, hoje eu estou atuando como educador, né, em 3 grupos dentro do terceiro setor. Eu estou trabalhando com os jovens, com os adultos e com os idosos, em grupos diferentes. Tá? E cada um desses grupos, ele pede que você tenha uma abordagem diferente. Né? Fora desses 3 grupos, eu trabalho em mais 2 grupos, né? O Giminusp, só que eu sou colaborador no Giminusp, assim como a Cris, a gente é parceiro de GPT, e eu tenho mais um grupo chamado Coletivo Causador. É bem engraçado isso daí. Nome sugestivo. São professores, professores, educadores, pessoas que são consideradas os grupos de minoria, né, dentro da sociedade, e a gente usa a GPT para as nossas manifestações, né? E, por fim, o grupo do Colibri, o grupo acrobático Colibri, que é composto de jovens da região do Campo Limpo, que a gente se encontra para criar, para reaprender muitas coisas, para nos desenvolvermos na ginástica acrobática, e a GPT é a melhor ferramenta para a gente estar utilizando, para a gente estar se desenvolvendo. Bom, o que aconteceu na pandemia? Parou tudo. Parou tudo. A gente não tinha como se encontrar e para a gente, como educador, a gente começou a pensar assim, como que a gente vai trabalhar uma atividade que tem tanta interação, que a necessidade das relações interpessoais, né, ela seja tão latente. É muito difícil de uma atividade tecnicista, onde você elabora os exercícios, os treinamentos e passa para eles numa live, num vídeo e acabou. Né? Na GPT a gente precisa da interação, do protagonismo, do envolvimento de todos. E aí, assim, essa foi a maior dilema. E aí a gente não sabia o que fazer. Né? Só que o grande disparador para essas aulas voltarem foi o Festival Giminusp. O Festival Giminusp veio com um tufão e todo mundo eu quero ir para o festival. A galera fominha de festival. Né? Muita gente, né? Sim. Muitos grupos retomaram a partir daí. E todos os meus retomaram. O único grupo que a gente não conseguiu retomar as atividades foi o Coletivo Causador. Mas todos os meus grupos do terceiro setor, eu sou educador, voltaram. E o grupo Colibri também. Né? E o Giminusp com as atividades diferentes, né? Com as lives, com a nossa coreografia também, que foi para o festival, e os nossos bate-papos e as ideias, elas estão fomentando uma nova coreografia e tudo mais. Mas vamos lá.
já que a gente está falando de práticas, você falou todas as práticas na escola, eu vou trazer como foram as práticas aqui no terceiro setor, onde eu estou sendo educador. Bom, grupos de adultos, as plataformas de Zoom, de Teams, de Google Meet, tudo funcionaram muito bem. A gente começou Vocês primeiro... têm a liberdade de usar qualquer plataforma? Ou não? Sim, porque, sim. Assim, a gente não tinha esse tipo de trabalho. A gente não tinha um protocolo desse trabalho que a então gente fez. ficou a cargo de cada né? professor. Então, institucionalmente, a gente tem o Teams para utilizar. Só que o Teams, os alunos não conseguiam acessar. Tinha complicações de estar muito pesado no celular, várias complicações assim, né, de não funcionar direito no computador. Então, foi um fator limitante. E a gente conseguiu fazer com que utilizássemos outras plataformas. No adulto, foi o Teams. Já no idoso, o Teams não, foi o Zoom. Já no idoso, eles não conseguiam mexer e ficava muito difícil da gente passar um tutorial que fosse eficiente para eles. Eu acredito eles estavam que muito com esse grupo você deve ter tido um pouco mais de dificuldade por essas questões técnicas mesmo, porque eles não estão acostumados, né, a mexer com essa tecnologia. E tem uma característica muito interessante dos idosos da região central aqui de São Paulo, é que muitos deles moram sozinhos. A grande maioria mora sozinho. Eles não têm os netos, os filhos para estar ajudando e tudo mais. E aí, qual foi a saída das aulas de GPT para esses idosos? Foi através do Facebook. Então, a gente até hoje, foi a primeira turma que voltou, e a gente faz muitas aulas através do Facebook, porque não tem muito recurso, né? E a gente fazia até chamada para ensiná-los a mutar o celular, né? Para a gente conseguir falar, a música chegar até eles. Porque elas falam todas ao mesmo tempo. Aí, de repente, ela está no meio da aula, ela começa a ligar a televisão, aí começa a chaleira pia, aí toca uma campainha, né? E atrapalha bastante. Então, com os idosos foi o Facebook, com os adultos foi o Zoom, e com os jovens, a gente muitas vezes tinha que ligar, porque alguns jovens em situação de vulnerabilidade, eles não tinham internet. Tinham recebiam ligações e não tinha internet. E as aulas eram por ligação. Né? A coreografia do grupo Colibri foi por ligação telefônica. E para conseguir gravar os vídeos foi a maior loucura. Mas vamos lá. Qual era o maior desafio? O maior desafio era a conexão. Como contatar essas pessoas? E depois que a gente conseguiu fazer locos, aí foi outro problema. Não era atividade com interação. E a gente começou a martelar. E aí, como que a gente chegou? Jogos e brincadeiras era a melhor forma de fazer com que eles fossem protagonistas das aulas. Então, a aula não ficava por conta do educador que estava ministrando a aula. Né? Muitas vezes, os alunos tomavam conta da aula, através de uma brincadeira, através de um jogo. A gente brincava, por exemplo... Os desafios, olha, né, para eles. Desafios. Vamos fazer um desafio. A primeira pessoa que me trouxer um garfo, né, tá livre do desafio e passa castigo para os outros. Aí, na hora que eles chegavam com o garfo, colocava a mão na frente do celular, e aí a galera já falava assim, vocês vão ter que pagar 3 rolamentos. Aí ia lá o restante, fazia 3 rolamentos. A gente ria, porque os desafios... A gente não sabe, é igual uma aula de GPT, a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Mas muito a gente legal essa sua maneira de lidar. Então, em vez de você ensinar um rolamento diretamente, né, e mostrar como se faz, eles simplesmente tinham que fazer. Era uma consequência, né, do desafio que você passou para eles. Sim, era um resgate de tudo que eles já tinham vivido. Né? Então, com esses grupos foram maravilhosos. Né? O grupo Colibri, como tinha essa questão e tudo mais, a gente voltou agora há um mês só. A gente fez só a coreografia de MINUSP e há um mês a gente conseguiu uma academia tipo estilo CrossFit, sabe? Que recebeu a gente. Então a gente está fazendo as atividades lá com distanciamento social. Né? Então a gente tem aqui no espaço já. Que ótimo! Está sendo presencial. Então eles vão de bicicleta até lá, né? Para não pegar transporte público. E aí, de bicicleta eles chegam, a gente já começa, cada um no seu quadrado, né? E a gente monta a coreografia, faz tudo como se estivéssemos próximos, mas com distância. Então, assim, está sendo só uma manutenção de todas as habilidades deles, porque não dá para fazer uma habilidade nova.
O aluno que não fazia FLIC vai continuar não fazendo FLIC porque não vai dar apoio. O que já fazia, ele vai fazendo dentro do seu quadrado, né? E assim por diante, né? E assim, foi muito bom, foi muito prazeroso, porque de todas as turmas que eu tenho aqui no meu trabalho, essa foi a GPT foi a turma que deu maior adesão. De 40 alunos que a gente tinha dos adultos, 38 participaram da coreografia. Né? Então, foi praticamente total. Que massa! E é isso, né? Acho que a gente já está estourando o horário, né? 5 minutinhos, vai. Era 15 minutos que você tinha? Então 5 minutinhos. Então é isso. A dica, né? Com a reflexão de tudo que a gente fez aqui para aproximar essas turmas. Hoje, a gente consegue montar uma coreografia de 3 minutos em uma aula de 1 hora, né? Dentro da plataforma Zoom. A gente começou passo a passo, tipo, brincando com os planos e pedindo para que eles se expressassem. Por exemplo, a brincadeira dos bichos, né? Então, vamos fazer um urso no plano alto. Aí todo mundo fazendo o urso lá, cada um do seu jeito. Às vezes o urso dele é assim no plano alto, só a ponta do pé, beleza. Agora a gente vai fazer um rato no plano baixo. Aí eles iam lá e baixinho, passava assim na tela. O plano baixo não queria dizer que era o plano baixo da gente. O plano baixo é o plano baixo da telinha. Então aqui, ó, tô no plano alto. Esse desafio, né? Porque eles têm que tô aqui, ó, no plano baixo. E aparecer no visor da câmera, né? Porque exatamente. se eles fizessem alguma coisa um pouco maior, não adiantava nada, ninguém poderia ver, né? Essa foi a grande sacada. E aí, o que aconteceu nesse momento? A gente começou a gente dar a proposta. A gente falava, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Num segundo momento, a gente criou pequenos grupos de 2, de 3 pessoas. A gente falava assim, olha, eu quero que vocês 3 criem juntos 2 tempos de 8. Aí eles saíam do Zoom, entravam no WhatsApp, montavam os 3 tempos de 8 deles, depois voltavam. As plataformas. Exatamente. Depois voltavam pro Zoom e agora cada grupo, cada trio vai mostrar os seus 2 tempos de 8. Beleza. Depois, em outra aula, a gente começou, olha, agora os tempos de 8 vai ter que passar do pequeno grupo pro outro grupo. Então, passava um grupo, passava outro grupo, e a gente tem filmado isso também. Isso. E aí a gente chegou no estágio agora, a gente acabou, né? Então, assim, esse último estágio, as pessoas estavam montando as suas coreografias em pequenos tempos de 1, 2, no máximo 3, 8, e aí eles vinham aqui, pá. Aí eles colocavam a mão, aí o outro já começava. E aí, gente, criou, essa coreografia de 3 minutos foi a mais moleza que a gente fez, né? Porque eles começaram a interagir e começaram, sabe o quê? Olhar mais um para o outro. Esse olhar que teve, porque você está aqui, ó, como espectador. É minha vez de passar. Todos vão ter que passar, né? Esse é o problema de fazer a distância. Eu falo muito isso para os alunos. Quando a gente está na escola, tá todo mundo ao mesmo tempo ali, tá todo mundo se vendo. Agora aqui é um de cada vez. É tipo, eu estou no palco agora, depois é você que está no palco, né? Então, rola uma certa vergonha da parte deles, né? Um certo receio. Mas depois que um vai vendo o outro fazendo, eles se sentem encorajados. E aí, eles até se empolgam aí de se expressar, de compartilhar com o outro, o que eles criaram. É muito gostoso, né? É engraçado a gente pensar como que a gente está agora, né? A essa altura aí de mais ou menos 6 meses de pandemia, né? Como que a gente conseguiu tanto explorar esse meio virtual, né? Eu acho que já estamos dominando bem, hein? Tá ficando legal. A gente passou uma lição, né, de casa. Não substitui. A gente passou uma lição de casa para a próxima aula, que é tipo assim, em vez de agora colocar a mão na tela, vocês vão fazer o tempo de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eles fazerem uma jogadinha como se a próxima coreografia fosse passar para o outro. Né? Então a gente passou essa lição de casa para eles treinarem e a gente vai voltar assim na próxima semana. Essas montagens, né, que dá para fazer, né, com os vídeos, né? Uma pessoa passando a bola para outra, né? Sim, é muito legal, também. Muito bacana. A gente viu muito isso, né, nos vídeos do festival, né? Sim. Ficou muito bom. Yes, agora eu acho que tá ok, né? Meu, né? Para o pessoal não se cansar. Eu queria falar o dia inteiro, fechado.
Vamos fazer uma live do dia inteiro? Pra gente conversar. Tem tanta coisa tão bom falar de GPT. A gente reúne aí no grupo. Então tá bom, pessoal. Guedes, é isso aí, né? Quem sabe a gente também marca outro dia, a gente pode até continuar o assunto, né? Se for do interesse aí de todos. Obrigada pela paciência. Falamos muito hoje, né? O tempo voou, gente. De hoje eu perdi até a noção aqui. Boa noite. A semana que vem, boa noite. Mais live para vocês, quinta-feira, das 6 às 6h30, tá? Fiquem tranquilos. Então tá bom. Epa, bem, tem gente querendo fazer aula. Obrigada. Bora fazer aula. O GPT que é tudo de bom. Tá bom. Beijos, viu? Vou encerrar aqui. Tchau, Guedes.